Olá você do outro lado da tela, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Luna Solis. Eu sou a Artemisa Lopes e hoje a gente tá aqui para mais um review aqui da nossa série, querida série Riverdale, e dessa vez a gente vai falar sobre o episódio 14 da quinta temporada que saiu essa semana da série. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo que rolou no episódio, que é logo depois da vinheta. Antes de dar início ao review do episódio 14, eu queria pedir desculpas para todo mundo que estava esperando aí o review do episódio 13, que saiu na semana passada, na última semana, que eu acabei não trazendo aqui pro canal, infelizmente, porque eu tive alguns probleminhas técnicos, não deu tempo de assistir, editar, aquela coisa, então por isso que não teve um review só do episódio 13 na última semana. Então aqui nesse vídeo eu vou fazer um pequeno apanhado de algumas coisas importantes que aconteceram no episódio 13 que eu acho relevante trazer pra vocês, já que eu não fiz um review só do episódio 13. Então, antes de dar início ao review completo do episódio 14, eu vou falar pra vocês aqui algumas coisas interessantes que ocorreram no episódio 13. E alguns pontos interessantes que a gente tem que destacar que ocorreram lá no episódio 13 é como, por exemplo, o arco da Barry, nessa caçada desse serial killer que ela está atrás, por exemplo, que ela teve ali aquela aliança ali com a Tabitha, que eu já apontei aqui que é uma das coisas mais legais que a gente está tendo nessa temporada, Inclusive uma coisa que tá ligada à Barry que ocorreu nesse episódio também foi aquele momento musical que a gente teve no episódio 3, que também foi uma coisa bem legal que teve, que não foi um musical aleatório, que teve na série, no episódio, que foi uma coisa que realmente teve conexão ali com a história, então com certeza é um ponto aqui a se destacar. Outra coisa interessante também que teve no episódio 13 foi ali, um pequeno arco da Verônica com o Red, que foi uma coisa muito legal que teve na série, Eu acho que eles dois são personagens que funcionam muito bem juntos, Então, eu não sei se talvez isso indique um futuro do personagem Red, que talvez ele vai se alinhar ali com o arco da Verônica, talvez. A gente também teve ali um arco do Art, mostrando ali alguns flashbacks dele no exército, Então, aparentemente isso vai ser uma questão que vai ser mais explorada mais pra frente dentro da história também. E além disso, é claro, a gente também teve aí pelo menos uma participação maior dos personagens secundários, Eles tiveram uma participação, de certa forma relevante nesse episódio 13 também. Então agora, depois de todo esse apanhado geral, de alguns pontos principais que ocorreram lá no episódio 13, agora a gente vai falar do episódio 14, que parece que vai dar continuidade às histórias, que estão sendo contadas ali, aos arcos dos personagens. E assim, falando de maneira geral, esse episódio ele foi bem centrado, porque a gente pode dizer até que ele teve ali arcos bem destacados, que foi ali a história da Barry, do Art e do Jughead. Então a gente teve basicamente só os 3 arcos desses personagens que foram bem focados neles, em algumas questões que envolviam alguns outros personagens, mas não tanto assim, Foi um episódio, de certa forma, que eu até posso colocar aqui bastante enxuto, de certa forma, porque foi bem focado neles e em algumas questões bem pessoais desses personagens. E eu também achei interessante, a analogia, que foi feita com esse episódio, porque o título do episódio, que é ali a galeria, do terror da noite, que fez juiz, a todos os acontecimentos que a gente teve nesse episódio, Porque, e é interessante, a gente fazer essa analogia, do próprio título do episódio, ali a galeria da noite, do terror, com a apresentação, que a Cheryl faz ali das pinturas dela, enquanto que iam se mostrando, os arcos, que a gente teve ali, primeira apresentação do Art, então ela parou ali na frente da pintura dele, e aí sim que era mostrado o arco dele. Então essa foi uma analogia interessante que a gente teve nesse episódio, que foi uma das coisas que, pelo menos assim, pra mim, que me ajudaram a gostar do episódio e você querer, ter vontade de prestar atenção nele e de assistir. Então eu achei bem interessante essa analogia que eles fizeram. Outra coisa interessante que a gente teve nesse episódio, eu não sei se foi, uma dica talvez da série, mas é revelado pra gente que a Cheryl, ela tem ali paládio, basicamente enterrado ali em Minas, sob a propriedade dela, Então ela descobre isso, ela pede ali a ajuda do Art pra escavar, pra que o Hiram ele acabe não descobrindo sobre isso, ele vá, ali tentar de alguma forma roubar isso dela, E aí ela pede a ajuda do Art, e é a partir daí que a gente tem, o primeiro arco,
que é o do Art. E aí o Art, ele pede ajuda ali, né, do Red, do amigo dele do exército, do Patrick, do tio dele, e ele junto com alguns outros personagens ali, como o Fangs também, por exemplo, eles vão ali, né, escavar ali as minas da Cheryl. E aí a gente tem outra coisa interessante nesse episódio, né, que eu acho que até posso dizer aqui que eu gostei, foi que nesse arco do Art, né, aparentemente a gente teve uma conclusão daquela história maluca dos aliens, né, que a gente tinha esse arco aí, que era uma coisa que fazia parte da história do Jughead, né, nessa segunda parte da quinta temporada, que era toda aquela história dos aliens, e foi trazido isso pro arco do Art. E ali, ao mesmo tempo que o Art, ele tá lidando ali com os traumas dele do exército, que foi uma coisa, né, que foi apontada lá no episódio 13, que começa a acontecer algumas coisas estranhas ali nas minas, né, ele começa a passar por alguns problemas de alucinações e tudo mais. E ali, em determinado momento, ele começa a perceber que, juntamente com os demais colegas dele também, né, eles começam a ter comportamentos agressivos, a atacar uns aos outros. E aí o Art, ele acaba se consultando ali com uma psicóloga, né, pra tentar lidar com os traumas deles. E ali, do meio pro fim, ele acaba descobrindo, né, que aparentemente toda essa história dos aliens e dos homens mariposa, né, tudo aquilo não passavam de alucinações, né, que os mineradores sofriam por causa ali do dióxido de carbono, que eles acabavam inalando, então eles tinham aquelas alucinações e aquele comportamento agressivo em resposta, né. Então, aparentemente parece que essa história dos aliens, ela teve um fim, né, uma resposta de certa forma. Eu não sei o que pensar sobre isso, eu não sei se eu posso dizer que realmente é o fim desse plot. Eu espero que sim, né, porque cá entre nós, né, toda essa tendência de querer trazer alguma coisa sobrenatural pra Riverdale, eu acho que não combina muito bem com a história, né, então eu acho que sim, que pode ter sido assim o fim desse plot em Riverdale, essa história dos aliens, que inclusive muitas pessoas não estavam gostando, né, do rumo que essa história tava tomando, nessa coisa sobrenatural, que do meio pro fim, né, até já comentei em outros vídeos de que do meio pro fim, de certa forma, eu já sabia que ia ter alguma explicação racional por trás de tudo isso, né? Claro que não iam ser aliens de verdade, né? Até porque, como eu já mencionei, Riverdale já tentou trazer coisas sobrenaturais para a história e não funcionou muito bem, né? Vide a terceira temporada, né? Então, eu já sabia que do meio pro fim ia ter alguma explicação totalmente racional sobre esse assunto. Eu não esperava que ia ser, né, relacionado ao arco do Art, eu esperava que ia seguir, né, aquela linha dentro da história do Jughead, né? Então, assim, partindo do pressuposto de que toda essa história se resolveu, né, nesse episódio, nesse arco do Art, então a gente não vai mais ouvir falar sobre essa história desses aliens mais pra frente na história. Eu não tenho certeza, mas eu espero que sim, né? Então, se quando o Jughead voltar pra Riverdale, vamos ver o que vai ser da história dele, né, aqui pra frente na série. É uma coisa interessante, né, também que aconteceu, né, relacionada a esse arco do Art, é que a própria Cheryl, ela faz uma piada, né, ali com o comportamento do Art, né, de ele querer assumir tantas responsabilidades ao mesmo tempo, né, porque quando ela convida ele pra ajudar ela com a mineração lá do paládio, ele fala pra ela, né, que ele não tem experiência com isso, mas ela fala que ele já foi de tudo, né, ele já foi soldado, já foi bombeiro, ele já foi treinador de jogador de futebol, então aquilo ali pra ele não ia ser muita coisa, né, então eu acho que foi uma piada, né, que a própria série acabou fazendo, né, que foi uma coisa que no meio pro fim virou piada no próprio fandom da série, né, então foi uma coisa engraçada de se ver nesse episódio. Então será se talvez a partir de todos esses traumas que o Art tá revivendo, né, com todos esses anos que ele passa no exército, então será que isso vai fazer com que ele pare pra refletir um pouco as atitudes dele, né, com toda essa coisa dele querer assumir tantas responsabilidades e ser tantas coisas ao mesmo tempo, né, então eu acho que talvez isso vai fazer da parte, né, desse arco dele de reviver, né, todas essas coisas que ele acabou vivenciando nesses últimos anos, até porque a gente não viu muita coisa, a gente não sabe muita coisa, né. Então eu acho que sim, isso pode ser um indicativo, né, de que isso vai fazer parte desse processo de evolução do personagem, né, porque esses traumas dele vão ajudar ele a refletir um pouco sobre, né, esse comportamento dele, né, de como que vai ser daqui pra frente. E aí a gente tem o arco da Betty, né, que
de longe, né, tá sendo, é claro que o arco mais interessante de se acompanhar nessa temporada, né? E nesse arco dela, né, mais especificamente nesse episódio, a gente teve talvez aí uma nova pista, né, uma nova conclusão de quem que está por trás de todos esses acontecimentos bizarros, né, em Riverdale, porque ali basicamente o arco dela girou em torno, né, ali dela tentando interrogar aquele caminhoneiro que ela capturou no último episódio. E ela, né, ela foi tentando usar ali as técnicas que ela aprendeu ali com o FBI, né? Claro que o fato do Glenn, né, ter afastado ela de certa forma das investigações não ia impedir ela de continuar investigando mesmo assim, né? Porque a gente conhece a Barry, né, gente? É claro que ela não ia desistir tão fácil assim. E aí ela teve ali uma pequena ajuda, né, uma participação da mãe dela, né? Porque também pro fim, todo aquele interrogatório que ela tá fazendo, ela tá tentando achar a irmã dela, né, a Polly. Claro que também pra ajudar a encontrar todas as outras garotas que também estão desaparecidas. E aí nesse arco a gente teve alguns momentos bem intensos, né? Porque aparentemente esse cara, ele é o assassino e ele é bastante frio, ele não responde as perguntas da Barry como ela gostaria que ele fizesse, né? Do meio pro fim eles têm uma discussão bem intensa e ela se vê sem alternativas, né? E sem o que fazer, né? E mesmo depois da ajuda da mãe dela, ela se vê totalmente sem saída. E ali em determinado momento a gente vê ali pelo menos uma pontinha talvez ali da Dark Barry, né? Quando ela tenta partir com tudo pra cima dele pra arrancar informações dele. Só que do meio pro fim, o caminhoneiro, ele acaba se matando, né? Ali ele preferiu morrer a dar alguma informação pra ela. E é ali que a Barry, ela tem uma conclusão de que talvez aquele cara, sim, ele era o assassino, mas que ele não está sozinho. E tudo indica, né, que com base em tudo que ela pôde perceber naquele interrogatório, de que ele está trabalhando não só com mais uma pessoa, né, mas talvez com várias outras pessoas, né, como ela fala ali, que talvez seja ou uma família ou um grupo de caçadores, né, de pessoas que estão caçando essas mulheres por algum motivo bizarro, né? Ou talvez simplesmente porque eles sejam pessoas sádicas, cruéis e serial killers, né? Então, ao que tudo indica, parece que vamos ter aí vários assassinos à solta em Riverdale que estão sequestrando essas mulheres, né? E fica o questionamento também, né? Será se a Polly tá viva, né? Eu não sei se dá pra gente concluir se ela tá viva ou se ela tá morta, né? Então parece que a Barry aí vai ter um desafio bem grande pela frente, né? Porque realmente parece que são vários assassinos, que são várias pessoas trabalhando juntas. Então talvez ela vá ter que ser obrigada a pedir ajuda do Glenn de alguma forma. Ou talvez, será que mais pra frente ela vai pedir ajuda do Jughead de alguma forma. Então eu tô bem curiosa, né, pra saber a continuidade desse arco da Barry nessa quinta temporada, né? Então vamos ver aí o que vai ser revelado pra gente de toda essa história. E aí a gente tem o último arco desse episódio, que foi ali o arco do Jughead. E aí basicamente esse arco, ele foi um arco que foi de certa forma pra tentar explicar um pouco, né, do comportamento do Jughead nos últimos episódios, né, porque a gente tava vendo que a gente não viu muita coisa do passado dele, né, inclusive é uma coisa que eu até vou comentar de antemão aqui, né, que eu acho que eu já comentei em alguns dos outros vídeos de Riverdale que a gente tá no salto temporal, né, se passaram 7 anos, né, depois que eles terminaram o ensino médio, fizeram faculdade, e a gente não viu muita coisa, né, da faculdade deles, pelo menos algumas cenas, algum frame ou outro. E nesse episódio a gente teve, né, pelo menos ali umas pequenas cenas que mostraram, né, o Jughead e a Barry ali na faculdade, né. Eu achei bem interessante isso nesse episódio, porque como eles tinham combinado, né, de ficarem mantendo contato mesmo cursando faculdades diferentes, que eles têm uma ligação, né, eles têm uma pequena conversa, e aí o Jughead tá lá na faculdade, a Barry também tá lá na República com uns colegas de quarto, né, então eu achei bem interessante isso que trouxe nesse episódio, né, que eu tava sentindo falta de ver pelo menos um pequeno pedacinho, né, deles, do período deles na faculdade, né, então a gente teve, né, pelo menos um pouquinho disso nesse episódio. E aí nesse episódio também basicamente contou, né, o que o Jughead foi fazer quando ele voltou, né, pra Nova York, e basicamente ele tá tentando lidar com o fato dele ser um alcoólatra, né, porque ali quando ele estava fazendo faculdade, ele acabou se envolvendo ali, né, com drogas, com bebidas, pra, de certa forma, tentar lidar com todo aquele estresse que ele estava vivendo, né,
ascendendo ali na carreira de escritor. A gente também teve uma participação, né, dessa personagem da Jessica nesse episódio, né? Pelo menos um pouquinho ali em partes de como eles acabaram se conhecendo e se envolvendo, né? Eu ainda tenho minhas desconfianças dessa personagem, né? Eu acho que ela esconde alguma coisa, né? Eu concordo que talvez ela tenha usado o Jughead de alguma forma, que ela tenha pego, né, os rascunhos do livro dele pra, né, tentar publicar como se fosse dela, né? Então, eu não sei o que pensar sobre ela, com certeza. Eu não acho que ela seja inocente, né? Então, vamos ver se ela vai aparecer ainda aí nos próximos episódios. E aí o Jughead, ele tá lá num grupo de apoio em Nova York e ele basicamente conta, né, um pouco da trajetória dele, né, ali da faculdade, escrevendo os primeiros livros dele e ele tentando ainda lidar ali com a Betty. E nesse episódio também a gente teve ali uma explicação sobre aquele áudio bem bizarro que o Jughead mandou pra Betty, né, lá no episódio 11, né? E eu não sei o que pensar sobre isso, porque nesse episódio, né, é mostrado pra gente, né, que quando ele mandou esse áudio, ele tava bem bêbado, né? Porque ele tinha combinado com a Betty de que ela ia comparecer, né, ao lançamento do livro dele, e ela acabou não indo. E aí ele tava bêbado e tava frustrado e acabou falando besteiras nesse áudio pra ela, né? Se o fato disso ter sido mostrado nesse episódio é uma coisa boa ou uma coisa ruim, eu não sei se eles ficaram tentando justificar o fato dele ter chamado a Betty de vadia nesse áudio, porque é uma coisa bem complicada, né? Mas assim, né, foi mostrado nesse episódio que quando ele mandou aquele áudio, ele tava bem bêbado pra ela, né? E todo aquele tempo ele tava tentando lidar com essas questões, porque parece que o namoro à distância entre eles não tava funcionando, e então ele decidiu terminar tudo de vez. O arco dele foi um arco mais ameno, né, em relação aos outros, foi basicamente bem focado ali no psicológico do personagem mesmo, né? Enquanto a gente teve a Betty, que foi uma coisa que foi bem mais ação mesmo. O Art, de certa forma, também, que foi uma mistura dos dois, né? De ação, né? Da história, dos acontecimentos e também do trauma do passado dele. Do Jughead foi uma coisa bem mais voltada pro psicológico do personagem mesmo, né? Não teve grandes acontecimentos. Foi mais pra tentar mostrar e explicar um pouco o lado dele, né, de tudo que ele vem passando nesses últimos tempos. E com base nisso, né, eu posso dizer que eu gostei desse episódio, né, o fato dele ter sido um episódio bem mais focado, onde basicamente a gente só teve 3 personagens aparecendo, né, sendo que o arco da Betty basicamente só apareceram ela e a mãe dela, né, e além disso, esse episódio ele teve, né, a continuação de todos esses acontecimentos da história, né, mesmo que não tenha mostrado muita coisa, e eu espero que continue assim, né. E também, né, talvez a gente possa dizer que a gente tem 50% de certeza que esse arco dos aliens, né, ele foi finalizado, ele foi encerrado, a gente não vai mais ver isso, né. Eu espero que sim, né, então eu acho que foi uma coisa bem positiva que a gente teve nesse episódio, né, então eu tô ansiosa pra, né, continuar vendo esse arco da Betty dentro da série, né, que tá bem interessante e que eu tenho as minhas suspeitas, né, de que algum personagem aí que a gente não tá vendo, ele esteja por trás de tudo isso, né, então eu tô doida pra saber o que nos aguarda nos próximos episódios de Riverdale. Lembrando, né, que o próximo episódio, né, que é o episódio 15, a gente vai ter o retorno aí da Josie e das Pussycats, né, eu já tô bem ansiosa pra ver elas de novo na série, né, e parece que a gente vai ter aí mais um musical nesse episódio, né, eu não tenho certeza, então vamos ver, que eu já tô bem ansiosa pra continuação de Riverdale. Então é isso, pessoal, esse aqui foi mais um review de Riverdale pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E é claro, né, que toda semana, toda sexta-feira, vai ter um review aqui de Riverdale, sim. Então, se você não quer perder esse vídeo e nenhum vídeo aqui do canal e você ainda não é inscrito, já se inscreve aí embaixo e não esquece de deixar o like, que ajuda muito aqui o canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!